Hoje fazem 2 meses que eu tô sem rede social. E é engraçado que falando assim parece até que é uma droga, né? Mas no fundo é. Se você tá nesse vídeo, provavelmente você está pesquisando bastante sobre relatos de pessoas que saíram, os malefícios das redes sociais e etc. E eu passei por esse processo também. Quando eu tomei a decisão de sair, eu pesquisei bastante. Eu vi bastante vídeos aqui no YouTube e eu vi muitos vídeos com viés científico, vi outros vídeos com viés mais pessoal, de relato, e tomei minha decisão. E hoje fazem 2 meses. E aí eu resolvi, trazer o meu relato aqui pra vocês. Pra você que tá pensando nisso, que tá passando pelo mesmo processo que eu passei alguns meses atrás. E sem viés científico, apenas um relato pessoal mesmo. Bom, antes de tomar a decisão total de excluir as redes, de sair, eu fui sentindo isso aos poucos, sabe? Algumas coisas nas redes sociais começaram a me incomodar e eu comecei a ir mudando o jeito que eu usava, o jeito que eu me colocava na rede. Eu acredito que assim, cada pessoa vai ter um motivo pessoal e específico para decidir sair das redes, né? Tem muita gente que é consumidora, que consome mais do que produz nas redes. Eu acho que essas pessoas que são mais de consumir pode ter mais dificuldade de sair de fato das redes, de não sentir vontade de voltar, coisa e tal. Já eu era uma pessoa mais ativa nas redes, então tipo assim, eu postava mais do que consumia. As coisas que eu consumia era mais de interação social, né, virtual, e mais para me inspirar em alguns tipos de produção, de conteúdo, coisa e tal. Só que eu nunca monetizei com isso, eu não era blogueiro, sabe? Eu só gostava de postar assim, aí eu acabava socializando com as pessoas lá dentro e acabava criando aquele sentimento de rede, enfim. Então eu acredito que tem esses 2 tipos de pessoas. Tem outros tipos também, mas esse é o que vem na minha cabeça agora. Tem as pessoas que consomem e as pessoas que produzem. Eu acho que se você é uma pessoa que produz, sei lá, se não for o seu trabalho, eu acho que você vai ter mais facilidade de ficar fora. Agora, se você é consumidor, eu acho que tem uma dificuldade maior. Porque as pessoas que consomem mais, elas fazem aquilo por um motivo. E geralmente esse motivo é para usar como escapismo mesmo. Como eu era uma pessoa muito ativa, eu postava muito, tava sempre lá na rede, eu acabei me incomodando com algumas situações que aconteciam, como por exemplo, a rede social, ela cria uma falsa ilusão de rede mesmo, né? De rede até de amigos, assim. Então eu acho que nas redes as pessoas acabam achando que tem mais intimidade do que realmente tem com as pessoas, sabe? Isso começou a me incomodar. Tipo, como as pessoas chegavam até mim, vinham falar comigo como se me conhecesse. E eu também era assim, eu também falava com as pessoas como se eu conhecesse elas, sabe? Até que veio esse estalo na cabeça e eu comecei a pensar, gente, quem eu tô acessando? E principalmente, quem eu tô deixando me acessar? Desse pensamento, eu comecei a privar várias fotos minhas. Arquivei, né? Arquivei várias fotos minhas. Várias. Aí chegou um momento em que eu privei meu Instagram. Aí privei meu Twitter, aí privei meu TikTok. Tipo, isso tudo era processo ainda. Eu ainda tava decidindo, eu ainda tava entendendo o que eu tava sentindo em relação às redes, sabe? No começo, eu achei que eu só queria mudar a minha imagem na rede. Então, tipo assim, eu queria ficar menos acessível, no sentido de... O que me incomodava eram as pessoas que chegavam pra falar comigo como se me conhecessem, enfim, me tratavam de certa maneira que me incomodava. Então eu pensei, eu vou só mudar a minha imagem nas redes e tá tudo bem, suave, tranquilo. Até que eu comecei a pesquisar sobre esse assunto de rede social, de uso das redes, e eu comecei a perceber que, muito além desse malefício que eu tava sentindo de quem eu deixo me acessar e de quem eu tô acessando, redes sociais são como cassinos, que são programados para fazer a gente ficar lá dentro o maior tempo possível, sabe? Porque eu acho que as pessoas não se perguntam muito como que as redes sociais ganham dinheiro, sabe? Ela tá deixando a gente ali de graça. É de graça mesmo ou você paga com a alma? Literalmente. Porque assim, quanto mais tempo você passa, mais exposto a anúncios você tá. Correto?
E pra fazer você ficar mais e mais, eles estão sempre recomendando coisas novas, vídeos novos, pessoas mais bonitas no feed, fotos mais bonitas, vidas mais interessantes. Isso tudo pra fazer você ficar lá dentro. Mas a custo de quê? Sabe? O que acontece com o usuário que é exposto a isso? Tipo assim, gente, hoje em dia, né, as pessoas são expostas a isso 24 horas por dia, o dia todo, tipo, todos os dias, né, no caso. Então, assim, a custo de quê que a rede deixa você lá dentro de graça? E isso foi fazendo eu refletir, né, sobre quais malefícios está trazendo, o que eu tô fazendo assim com o meu tempo, né? Se você pegar, sei lá, seu tempo de tela, quando eu comecei a passar por esse processo, eu comecei a fazer o seguinte, a perguntar o tempo de tela de todo mundo que eu conhecia. Aí eu fui percebendo que, gente, às vezes a pessoa passa, a minha irmã, por exemplo, minha irmã, 18 anos, passando 10 horas de tela, tipo, gente, fazendo o quê? Aí você perguntava, tá, o que você tava fazendo? A pessoa não sabe, sabe? Então, assim, são diversos malefícios que eu não vou me alongar aqui, porque tem muitos vídeos no YouTube mesmo falando sobre isso, com um viés mais científico, pra você entender melhor. Aqui vai ser o meu relato pessoal. Bom, eu decidi de fato acabar com as redes. Tipo assim, eu tinha bastante seguidores, sabe? No Twitter, principalmente, tinha muitos seguidores. E ficava aquele receio de, poxa, vou fazer isso mesmo, vou apagar a rede. E depois eu pensava, gente, tô ganhando o que com isso? Tô ganhando o quê? Tipo assim, eu tinha bastante seguidores. Se eu ganhasse R$1 por seguidor que eu tinha, eu ia ter bastante dinheiro. Mas eu não ganhava R$1 por cada seguidor, gente. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, o que eu tô fazendo aqui? Aí tá, decidi e apaguei. Apaguei, gente. Aqui entra o relato. Agora eu vou começar de fato como que foram esses 2 meses. Assim que eu apaguei, nos primeiros dias, gente, sinceramente, foi até tranquilo. No sentido de sentir falta da rede. Por quê? Porque minha mente já estava muito motivada, porque todo dia eu assistia um vídeo diferente sobre pessoas que saíram na rede, que dava aquela motivada, sabe? Até recomendo isso, se você está decidido em fazer isso, faz isso. Todo dia você assiste um vídeo sobre um relato, você vai ficar bem animado. Só que eu comecei a sentir uma coisa que o ser humano não aguenta mais sentir. Tédio. Sério, gente, o tédio bateu muito forte. Porque, tipo assim, pensa, você tem 8 horas de tela. Sem a tela, você tem 8 horas de quê? E pra quem tava acostumado com a tela, fica exatamente esse sentimento de, poxa, agora que eu tenho 8 horas a mais no meu dia, o que eu vou fazer? Sabe? Mas aí entra um ponto da minha personalidade pessoal. Eu decidi fazer isso justamente para ganhar essas 8 horas no dia. Porque eu sou uma pessoa que tem muitos hobbies, sabe? Gosto de estar sempre fazendo alguma coisa. Tenho a minha faculdade, então, tipo assim, tem muita coisa para estudar, muitos trabalhos para fazer. E eu precisava tomar esse tempo de volta pra mim. Então, tipo assim, eu senti esse tédio, por quê? Porque eu tava de férias da faculdade, sabe? Então eu não tinha muita coisa assim pra fazer. Até que eu comecei a aprender a sentir, principalmente, a sentir o tédio. E depois eu comecei a fazer outras coisas que foram ocupando o meu tempo, sabe? Então, de cara, o que me pegou foi o tédio, né? Me assustou, assim, o tédio. Ok. Foi passando, como eu disse, como eu produzia mais do que consumia, eu acho que foi muito mais fácil pra mim, porque eu simplesmente não produzia mais, sabe? Então, tipo assim, eu nunca gostei muito de ficar lá vendo a vida dos outros, de seguir blogueiro, nunca gostei, sabe? Então, tipo assim, foi muito tranquilo pra mim em relação a isso, porque eu não tinha esse hábito, entende? Eu acho que o que mais me pegou foi o Twitter mesmo, porque é uma rede mais fácil de você ficar viciado, porque é muita interação lá que você tem, nanana. Só que, gente, se você mexe no Twitter, você sabe quantas informações que não tem relevância nenhuma pra sua vida você fica vendo lá o dia todo. Gente, se isso não incomoda a sua mente, sinceramente, eu acho que se você parar uma semana depois de voltar, você percebe o quanto incomoda. Enfim, eu não senti muita falta. Eu acho que no geral, assim, nesses 2 meses, eu lidei tranquilo. Eu passei por algumas situações, por exemplo, algumas pessoas falaram pra mim na minha cara, mano, você não tem rede social, você é invisível.
E eu fiquei, gente, como eu sou invisível, eu tô na sua frente, sabe? E é engraçado como uma coisa que era pra ser uma ferramenta, que é o celular, que são as redes, era pra ser ferramenta, acabou virando a vida. E é isso que me incomoda. Ok. Em relação a isso, de como eu lidei, de ficar sem rede, foi tranquilo, gente, vou ser sincero. Pelos relatos que eu vi aqui no YouTube, eu sei que muitas pessoas passaram por bastante dificuldade de largar, sabe? Mas pra mim, pessoalmente, foi tranquilo. Vou falar um pouquinho agora dos benefícios que eu senti. Gente, os benefícios eu senti rápido. Eu tenho que destacar uma coisa. Sobre a minha personalidade, sobre o meu organismo. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, eu tenho boa memória, mas com as redes eu comecei a perceber que eu fui ficando menos disciplinado para algumas coisas, minha memória não estava 100%, porque eu sempre admirei e sempre treinei a minha memória, mas estava meio... Mas você pensa, imagina, 8 horas de tela por dia, cheio de bomba de informação que o cérebro não sabe nem o que deve guardar, o que não deve guardar, enfim. Os principais benefícios que eu senti, gente, de cara foi, pá, minha memória melhorou. Mas por que minha memória melhorou? Porque eu senti que eu estava presente no momento, sabe? Sabe aquela pessoa que fica toda hora pegando no celular, tá conversando ali, tá pegando no celular? Gente, isso faz a mente dispersar, sabe? Então, assim, a primeira coisa que eu senti de cara, foi minha memória melhorando, porque a minha presença melhorou, sabe? Se eu tô aqui de fato, gente, se você tá na situação de fato, você consegue lembrar, sabe? O cérebro é feito pra isso, pra lembrar do que tá acontecendo. Então, tipo assim, se você tá presente, você lembra. Então eu senti de cara a minha memória melhorando, minha presença melhorando, portanto, minha disciplina melhorou. Por quê? Se eu tava presente, olha como uma coisa leva a outra. Se eu tava presente, minha memória melhorou. Se a memória melhorou, eu lembrava melhor dos meus afazeres. E lembra do tédio que eu falei que eu tava sentindo? Eu não tinha mais coisa pra fazer? Dava vontade de fazer as coisas, gente. Ou melhor, dá, né? Que eu estou passando por esse processo. Por exemplo, sei lá, às vezes eu tô fazendo nada, né? Tô no tédio, vou lavar a louça. Que delícia lavar a louça. Sabe, as coisas da vida cotidiana, do dia a dia, começaram a me dar mais prazer. Juro! Então, tipo assim, foi chocante pra mim, por isso que eu tô contando aqui pra vocês assim, tipo, chocante. Porque com uma coisa tão básica, que é sair das redes sociais, fizeram eu me sentir que minha vida tava melhor, sabe? Porque eu tava mais presente, enfim, vou continuar aqui, senão eu fico emocionado. Eu senti que a minha socialização melhorou. Tipo assim, eu pessoalmente, eu sou uma pessoa ambivertida. Eu não me considero tímido, sabe? E nem me considero extrovertido, assim. No caso, não me considero introvertido nem extrovertido, eu sou ambivertido. Depende do ambiente. Aí eu percebi que as redes sociais, elas causavam uma ilusão de rede, uma ilusão de socialização que parece que supria a minha necessidade de contato real com as pessoas. Aí eu saindo das redes, eu percebi que, tipo assim, eu tô muito mais sociável, eu tô com vontade de conversar com as pessoas, sabe? Como eu disse, é uma coisa pessoal minha, talvez não seja assim com você, mas me deu mais vontade de conversar com as pessoas, de conversar com a minha família. Gente, sério. Igual aqueles memes assim, meu celular descarregou, vou lá falar com a minha irmã, sabe? Tipo, juro. Então, tipo assim, e se você parar pra analisar os benefícios que eu falei, que foram, memória, presença, disciplina, concentração, socialização. Só isso já melhora total a minha vida, a sua vida, porque essas coisas levam a outras. Então, por exemplo, socialização leva a eu conhecer mais pessoas, fazer mais networking, ter mais oportunidades, sabe? Conhecer mais sobre o mundo, me colocar em situações que talvez eu precisava estar. Entende? Boa memória, fazer melhorar na faculdade, para estudar, fazer melhorar para concurso, fazer melhorar para minha vida pessoal. Eu vou lembrar seu aniversário, eu vou lembrar o que eu tenho que fazer, sabe? Melhora muitas coisas. Então, tipo assim, uma coisa leva a outra. Parece coisas básicas, mas se você parar para pensar, de uma grandeza, de uma relevância muito grande, sabe? Então, assim, eu não sinto vontade nenhuma de voltar para as redes sobre a minha vida pessoal, tipo um perfil pessoal. Eu combinei comigo que eu só voltaria para as redes se fosse um perfil profissional. Por exemplo, eu tô acabando o curso de letras, eu vou fazer psicologia,
E quando eu fizer psicologia, eu quero fazer um perfil no Instagram, no TikTok, pra divulgar, né, a psicologia, divulgar meu trabalho também. Então, assim, voltar a postar sobre a minha vida, eu não tenho interesse nenhum. E eu até esqueci de falar no começo, quando eu tava falando assim dos malefícios, da comparação que a gente faz com a vida dos outros. Por isso que eu citei e falei daquela forma. Quem eu tô deixando me acessar e principalmente quais pessoas eu tô acessando. Sabe? Querendo ou não, se você vê aquela coisa 8 horas por dia, o cérebro vai comparar, o cérebro vai pensar, eu também queria estar fazendo isso. Às vezes você está de boa em casa, no ar-condicionado, mas você vê todo mundo na praia, no Instagram, você quer ir pra praia. Sabe? Tipo, é natural. Não tô falando que você vai fazer se comparando, querendo, tipo, deixa eu ver a vida de fulano pra eu ver... Não! Não! Naturalmente acontece. Naturalmente você vai comparar a sua vida com o que tá acontecendo na rede. E você não sabe o que tá por trás daquela foto. Sabe? Então, assim, são diversos benefícios que eu senti que eu poderia passar aqui horas falando. Sabe? E sinceramente o único malefício que eu senti de ficar sem redes é não saber os memes. Não tô ligado nos memes. Só isso. Sabe? Mas sinceramente, eu troco qualquer meme por memória boa. Eu troco qualquer meme por disciplina. Sabe? Então, no fundo, o único malefício que eu senti, na verdade, não é um malefício. Você entende? Então, assim, gente, são diversas vantagens que eu senti, diversos benefícios. E claro que talvez até faça outros vídeos falando sobre isso, porque se vocês quiserem, né, só comentar aí, se tiver alguma dúvida em específico, enfim. Mas assim, vale a pena. Se você está pensando em fazer isso, tenta, porque vale a pena, sabe? E eu sei que para cada pessoa vai ser diferente, vai ter uma dificuldade diferente, mas vale a pena, eu prometo. E se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever aí se quiser, comenta aí se você quiser, se tiver alguma dúvida. Não sei se eu faço mais vídeos falando sobre essas coisas assim, acho que não sei. Mas é isso, quis deixar meu relato aqui, principalmente pra ajudar você que tá pensando nisso, tá? E porque eu já passei por esse processo, né? 2 meses atrás eu tava aí. Agora eu tô aqui e, sinceramente, é vantagem, gente. É vantagem. É isso. Beijo. Boa sorte, tá?